aqui presentes de corpo, alma, mente e espírito. Por isso falamos que nos doamos neste tempo que estamos aqui, sempre com a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus, e toda a espiritualidade que nos acompanha. E sempre é muito bom a gente falar palavras reflexivas, pois elas são palavras doces, palavras que nos acalmam, que acalentam o nosso coração, que faz com que nós sinta até melhor a nossa respiração e, por que não, até as batidas do nosso coração, que muitas vezes nem percebemos o tamanho da máquina que temos batendo ao nosso favor. Não percebemos o tanto que o nosso corpo físico faz por nós. Nós só paramos para dar essa atenção quando sentimos uma dor. Que bom que sentimos uma dor, sinal que estamos vivos, pois do contrário não sentiríamos a dor no corpo físico, e sim na alma. Então toda dor também nos ensina a gemer, como diziam, nos ensina a refletir sobre nós, o que estamos fazendo que está provocando essa dor, o que estamos fazendo de errado ou de certo, que de errado não tem nada. Podem ter certeza que tudo que está acontecendo é necessário acontecer. Nós é que pensamos que temos que controlar, manipular, que as coisas têm que ser do nosso gosto e da nossa vontade. Não é. Por isso sentimos dor quando estamos descontentes com algumas coisas e não conseguimos mudar às vezes. Demoramos. Isso faz com que nós olhe para dentro de nós e pense que tantas vezes queremos mudar o outro, queremos ver o defeito do outro e não conseguimos reconhecer em nós. Então, por isso que a dor, ela traz uma mensagem. E quanto mais a gente se aprofunda a estudar sobre nós mesmos, a escutar o nosso eu, a gente vai se identificando. Porque a gente começa a entender que temos que ter mais paciência conosco, temos de ter mais paciência com tudo que nos envolve, com tudo que está ao nosso redor. Começamos a entender que temos que pôr mais amor divino, que temos que ser mais amáveis conosco, aceitar mais, aceitar as situações, aceitar as pessoas, aceitar os filhos, que muitas vezes pensamos, como pode ser tão diferente? Mas que bom que é, pois tem personalidade própria. Muitas vezes queremos mudar o filho, a outra pessoa, e não conseguimos nos reconhecer, não temos a força suficiente para nos curar, para nos controlar a nós mesmos. Ficamos muitas vezes nos dizendo, a semana que vem vou fazer caminhadas. Vem a semana que vem e nada da caminhada. Segunda-feira vou começar a me cuidar na alimentação. Vem a segunda-feira e tudo continua igual. Amanhã vou acordar bem cedo, vou tomar um chimarrão e ver o pôr do sol. Chega a hora, não fazemos. Quantas coisas que nos prometemos e não conseguimos cumprir para nós mesmos. E às vezes queremos exigir de outras pessoas que façam aquilo que nós gostaríamos que fizessem. Ou criamos expectativas sobre as outras pessoas, achando que aquela pessoa que mora dentro da nossa casa tem de ver, tem de fazer aquilo que esperamos, mas não combinamos nada. Nós criamos a expectativa de achar que
tem que estar à nossa disposição, só que não está. E quando encontramos uma dificuldade grande, uma contrariedade grande, aonde exige de nós aceitação, paciência e buscar o entendimento de entender que as coisas são como tem que ser, isso nos ilumina. Isso é o que mais faz o ser humano se elevar espiritualmente. É quando ele passa por uma dificuldade, por algo que para ele era o fim. E ele se obriga a ter que aceitar, ter que entender que é daquela forma, que ele não vai conseguir mudar. Nesse momento que ele se supera, é aonde o ser mais se ilumina em luz. Fica a luz própria, dá uma purificada no corpo físico e espiritualmente de não acreditar. O quanto o sofrimento e a superação logo em seguida nos faz bem. E não queremos, né? Não queremos. Ai, mas por que estou... Tá tudo errado, mas por quê? Tá tudo certo. Simplesmente não aceitamos. É só uma questão de aceitar que as coisas não são como queremos, e sim que tem forças maiores, que já tem uma destinação de ser como tem que ser, e que nós não vamos fugir do aprendizado necessário para o nosso melhor ser. Porque não é o melhor ter, é o nosso melhor ser. E é depois de uma grande dificuldade que nós aprende a se superar, que nós aprende a ter a paciência, que nós aprende a nos amar. É quando nos sentimos abandonados que nós mesmo temos de nos juntar, nos abraçar, nos querer bem, nos aceitar. Porque quando nos sentimos abandonados é porque nós nos abandonamos. Não significa que as outras pessoas nos abandonaram, mas sim nós nos abandonamos. E que conclusão linda que tiramos quando resolvemos nos juntar. Caímos no chão e não veio ninguém juntar nós do chão, mas nos sentimos caídos no chão. Mas e que bom nós ter a força e levantar dali. Não querer permanecer caído ali, se vitimizando. E sim levantar ali, erguer a cabeça, se reforçar de fé e seguir em frente. Nós temos essa oportunidade todos os dias. Quando acordamos de manhã, abrimos os olhos, podemos lembrar de qualquer problema. Ou de muitos, ou de um só. Mas a oportunidade está ali novamente para nós. E aí é que entra o agradecer, o acordar e agradecer por estar novamente diante de mais um dia, de mais uma oportunidade de poder se reconhecer novamente, de ver a capacidade de mudança que temos e de aceitação. O quanto a fé nos move, o quanto a fé faz com que nós se sinta elevado, mesmo diante da dificuldade. É muito lindo ver, a gente poder ver o ser humano, depois daquela situação que ele pensou que foi um grande sofrimento. Porque a gente se sente, né? A gente se sente sofrido. E depois de uma situação dessas, é que a gente se sente também mais leve, melhor consigo mesmo, iluminado, digamos. Que bom que temos essas oportunidades de nos reconhecer. Pois quando conseguimos nos reconhecer, conseguimos também reconhecer os outros. Reconhecer o bem nas outras pessoas. Nessa casa tem um mantra que fala:
O bem só se reconhece no coração dos bons. Quando estamos nessa condição que falei, conseguimos sim reconhecer o bem nas outras pessoas. Enquanto nós estivermos só vendo o problema das outras pessoas, vendo nas pessoas que elas são um problema, vendo só o lado ruim dessas pessoas, que pena. Temos que olhar para nós. Pois tem uma parte que diz, quando Paulo fala de Pedro para mim, conheço mais Paulo que Pedro. Porque é quando estamos julgando outra pessoa ou falando de outra pessoa, estamos falando o que nós sentimos. O que aquela situação, aquela pessoa passa para nós é o que nós sente. E não significa que seja o que a pessoa é. E vice-versa. Porque é também, quando as pessoas falam da gente, elas não estão falando da gente, elas estão falando delas mesmas. E é por isso que tão bom quando reconhecemos o bem nas pessoas. Pois esse bem faz com que ainda mais nós se sinta bem. Pois nós, seres humanos, fomos criados assim. Nos sentimos bem fazendo bem e vendo as pessoas bem. Porque a sua cura é a minha cura. A sua alegria é a minha alegria. A sua felicidade é a minha felicidade. A sua prosperidade é a minha prosperidade. O seu sucesso é o meu sucesso. É assim que a gente deve ver o ser humano. Quando vemos casais felizes, gratidão, pois tem casais felizes. Quando vemos pessoas que prosperam, gratidão, pois tem pessoas prosperando. Estamos vendo esse bem nas pessoas. Quanto mais nós ver isso nas pessoas, mais nós teremos para nós. Quanto mais nós agradece, mais retorna para nós. Como do contrário. Mas nós gostamos de agradecer. E eu sou muito grata por vocês estarem aqui nessa casa hoje. Ouvindo essa palavra, que não é novidade para ninguém. Mas que é muito bom a gente ouvir e ouvir e ouvir. Pois temos muitas crenças limitantes em nós. E corremos o risco de sair daqui, não muito longe daqui, já encontrarmos pessoas com outros pensamentos, com outras ideias, com outra mentalidade, tentando muitas vezes nos desviar do nosso propósito. Tanto que às vezes é normal as pessoas virem a uma casa espírita e não querer que os outros saibam. Ou então, eu vou nesses lugares. Porque esses lugares são bons. Como eu já vi também pessoas sendo auxiliadas dentro de uma casa espírita e dizer para mim, tu nunca fale que tu me viu aqui. Que bom que nós estamos aqui e que nós temos a mentalidade de nos melhorar. Que bom que essa palavra dentro de uma casa espírita nos traz respostas, digamos, de muitos questionamentos que temos e que não é em todo lugar que encontramos, não. Que bom que uma casa espírita nos ensina também nós andar com as nossas pernas, como se diz. Nos ensina a ativar a nossa fé. Ensina a nos querer bem. Ensina a nos amar e amar ao próximo como nós mesmos. Sem sermão, sem questionamento, sem julgamento. E sim com muito amor divino, amor incondicional. Pois todos nós que aqui estamos, todos nós, temos de orar e vigiar muito. Pois todos nós corremos os riscos de altos e baixos. Por isso que a gente sempre fala que temos de vigiar. A oração e a vigilância, sempre, para que os nossos dias sejam mais leves e melhores. Vamos orar aqui
Três Santo Anjo. Que essa oração é de uma energia iluminadora. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça nos nossos corações para todos sempre. Que assim seja, assim é e assim será. Então nós vamos começar o atendimento.